Você acorda cedo, toma seu café e tenta começar o dia em paz. Mas basta uma mensagem atravessada no celular ou um olhar torto de alguém para tudo desandar. Não parece justo, mas é assim que muitas pessoas tóxicas operam. Roubam a serenidade alheia com um simples gesto. É nesses momentos que a filosofia estoica se torna valiosa, pois ela nos lembra que o problema nunca está na ofensa em si, mas em como reagimos a ela. O que acontece fora de nós é indiferente. O que importa é a resposta que escolhemos dar. E essa resposta pode definir todo o resto do seu dia. Já percebeu como um comentário maldoso pode grudar na mente como mancha em roupa branca, enquanto um elogio sincero desaparece em segundos? Isso acontece porque nossa mente está treinada para reagir com intensidade ao que ameaça nossa autoestima. Porém, segundo o estoicismo, a verdadeira força está em não se deixar capturar por essas provocações. Diógenes, por exemplo, ignorava os insultos como quem ouve o latido de um cão ao longe. Ele sabia que responder à ignorância com silêncio é mais eficaz do que qualquer grito. Reagir menos e observar mais. Essa é uma prática que exige consciência. Quando alguém te ofende, o impulso natural é contra-atacar, mas o sábio observa e se pergunta: o que essa reação diz sobre mim? Essa é uma oportunidade de autoconhecimento disfarçada de conflito. Quando você percebe que as palavras dos outros revelam mais sobre eles do que sobre você, começa a se libertar. Você não é a opinião de ninguém, nem o julgamento dos outros define seu valor. Essa consciência constrói um escudo invisível que protege sua paz interior. Imagine que cada interação com alguém tóxico é como encontrar fumaça no caminho. Em vez de correr ou se afobar, você pode simplesmente contornar. A consciência de si mesmo funciona como uma bússola, indica a direção certa, mesmo quando tudo à volta está nebuloso. Assim como um velho mestre de artes marciais ensina que o segredo não está em atacar, mas em saber a hora de se esquivar, você também pode aprender a dar um passo para o lado. Às vezes, sair do caminho é o ato mais poderoso de autodefesa. Não se trata de fraqueza, mas de sabedoria. Você não precisa entrar em confronto para se afirmar. Quando conhece seus limites, sabe até onde os outros podem ir. Isso não exige agressividade, apenas firmeza. Estabelecer barreiras saudáveis é como amarrar os cadarços todos os dias. No início, requer atenção, mas depois vira hábito. A cada novo embate, pergunte-se: isso realmente me afeta? O que posso aprender com essa situação? Essas perguntas não visam justificar o comportamento alheio, mas fortalecer sua clareza interior. Claro, haverá dias difíceis. Dias em que a provocação parece gritar mais alto que sua paciência. Mas justamente nesses momentos, a escolha de não reagir impulsivamente se torna uma declaração de força. Não porque você se reprime, mas porque se conhece. É como o estoico que escolhe manter a paz, não por covardia, mas por domínio próprio. A longo prazo, isso te torna resiliente, afiado, preparado. Afinal, viver entre pessoas difíceis não é evitar a tempestade, é aprender a caminhar sob a chuva sem se afogar. Agora olhe para o céu noturno. Ele é preenchido por estrelas brilhantes, mas também por escuridão e buracos negros. É uma metáfora poderosa para a convivência humana. Algumas pessoas iluminam nossa jornada com empatia e compreensão, enquanto outras parecem sugar nossa energia, deixando um vazio. Diante disso, o estoicismo nos ensina que podemos perdoar sem esquecer e lembrar sem carregar peso. O perdão, nesse contexto, não é um presente para o outro. É uma liberação interna, um ato de coragem que nos permite seguir em frente mais leves e mais inteiros. Pense em si como uma nave movida não a combustível, mas a coragem e sabedoria. Cada lembrança difícil é uma coordenada em seu sistema de navegação. Saber por onde já passou ajuda a evitar caminhos perigosos no futuro. Os momentos de dor se tornam mapas, as emoções vividas viram bússolas. O perdão te dá asas, a memória te dá direção. Ambas são necessárias para voar com firmeza e inteligência por entre as turbulências da convivência humana. A sabedoria está em saber perdoar sem se esquecer do que foi aprendido. Mas como aplicar isso no dia a dia? Começa com uma simples pergunta: essa situação vale meu desgaste emocional? Quando aprendemos a distinguir o que merece nossa energia e o que deve ser deixado passar,
ganhamos autonomia. O estoicismo chama isso de discernimento. Não é sobre ser insensível, mas sobre escolher com inteligência onde colocar seu foco. É como poupar combustível em uma longa viagem. Sua energia não é infinita. Deve ser investida com propósito, especialmente quando se trata de lidar com pessoas que testam sua paciência. Imagine agora atravessar uma névoa densa. A visibilidade é baixa, os sentidos ficam confusos. Lidar com pessoas tóxicas é um pouco assim. Cada palavra pode parecer um ataque, cada gesto, uma ameaça. Mas se você for como uma montanha, firme, inabalável, pode suportar qualquer tempestade sem perder sua essência. O equilíbrio emocional não se constrói em dias bons, mas nos dias de provação. A prática da atenção plena, algo presente tanto no estoicismo quanto em filosofias orientais, permite que você observe sem absorver. Testemunhar a negatividade sem permitir que ela entre em você é uma virtude. E aqui entra um ponto crucial: a diferença entre ignorar e transcender. Ignorar é fingir que não vê. Transcender é ver claramente e, mesmo assim, escolher não reagir. Isso não significa compactuar com comportamentos tóxicos, mas sim proteger sua paz, sem se contaminar. Lembre-se, você não pode controlar o vento, mas pode ajustar as velas. A cada novo dia você tem a chance de decidir se vai se deixar arrastar pelas tempestades alheias ou se vai manter sua rota, com firmeza e serenidade. Construir essa serenidade é como erguer uma fortaleza interna, não uma muralha rígida que te isola, mas um espaço seguro onde você pode respirar, refletir e agir com sabedoria. Ao definir limites, você não afasta os outros, apenas escolhe onde começa o respeito por si mesmo. Como diziam os estoicos, o domínio de si é a verdadeira liberdade. Quando você diz "aqui é o meu limite", está na verdade dizendo "aqui começa minha dignidade". É essa clareza que transforma interações caóticas em oportunidades de prática estoica e crescimento pessoal. Você já esteve com alguém cuja presença mudava completamente o ambiente? Como se, de repente, uma tempestade silenciosa se instalasse. É o tipo de pessoa que desestabiliza mesmo os mais calmos. Mas é justamente nessas situações que a ideia de sabedoria energética se torna valiosa. Imagine sua energia como um campo sagrado. Nem todo mundo pode pisar nele. Os estoicos entendiam que a proteção da própria mente era uma tarefa diária. Eles cultivavam a serenidade como quem cuida de um jardim, com atenção, paciência e firmeza na poda do que não serve. Refletir sobre como você lida com sua energia é essencial. Ao invés de se perguntar por que alguém age de forma tóxica, experimente se perguntar: o que isso está fazendo comigo? A resposta é o que importa. Você pode escolher sair da cena, respirar fundo e manter sua presença onde ela é bem-vinda. O silêncio, nesse contexto, é uma força. Não porque você foge do conflito, mas porque recusa dar audiência ao que rouba sua paz. Escolher não se envolver é uma forma de sabedoria, não de fraqueza. A resiliência não é medida pela ausência de problemas, mas pela forma como você lida com eles. É como uma árvore firme, que se curva com o vento, mas não se parte. Essa imagem é útil quando enfrentamos personalidades difíceis. Em vez de endurecer, você se adapta. Em vez de quebrar, você se reorganiza. O estoicismo oferece ferramentas para essa flexibilidade com raiz forte. A clareza do que depende de você, a aceitação do que não depende e a coragem para agir apenas onde há controle. O resto, você entrega ao tempo. Agora pense na história de uma mulher fictícia, chamada Letícia. Ela decidiu empreender, mas constantemente recebia críticas dos amigos e da própria família. Em vez de tentar convencer os outros, Letícia se voltou para o que realmente importava: sua meta, sua disciplina, seu aprendizado. Ela construiu um negócio enquanto outros apenas observavam e opinavam. Letícia seguiu o que o filósofo Sêneca ensinava: a opinião dos outros é assunto deles. Ao escolher o silêncio produtivo ao invés da explicação defensiva, ela cultivou seu foco, e o foco é inimigo da distração tóxica. Isso nos leva à importância de blindar nossos objetivos. Nem toda opinião precisa de resposta, nem toda provocação merece atenção. Quando você tem clareza do que quer construir,
sua prioridade passa a ser proteger esse projeto, seja um plano profissional, uma mudança de vida ou até seu bem-estar emocional. O estoicismo ensina que cada distração pode ser uma queda de rendimento da alma, e muitas vezes a distração vem disfarçada de conselho, crítica ou até gentileza manipuladora. Saber diferenciar o que soma do que atrasa é parte da maturidade. Não hesite em se afastar quando necessário. Isso não te torna insensível, mas cuidadoso. Buscar ajuda também é um ato de coragem. Conversar com alguém que tenha experiência ou visão ampla pode abrir portas que antes estavam ocultas. Assim como uma vela ilumina a escuridão, uma palavra certa na hora certa pode nos reconectar com o que importa. O estoicismo valoriza o autodomínio, mas não ignora o valor da comunidade. O apoio certo não é dependência, é sabedoria compartilhada. Afinal, até o mais sábio, em algum momento, precisa de uma outra perspectiva. Lidar com pessoas tóxicas também nos obriga a enfrentar a forma como falamos conosco. A autocrítica pode ser aliada ou vilã, dependendo de como é cultivada. Quando você escuta uma ofensa externa e imediatamente a transforma em verdade interna, está fortalecendo uma erva daninha em seu jardim mental. Por isso, o modo como você reage internamente é tão crucial quanto o que ocorre externamente. O estoicismo ensina que devemos ser os guardiões da nossa mente, filtrando o que permitimos entrar. Uma mente indisciplinada é como uma casa sem portas. Qualquer um pode invadir. Pense na autocrítica como um espelho. Um espelho limpo mostra a realidade com clareza, enquanto um espelho distorcido amplia imperfeições e esconde qualidades. Quando você cultiva pensamentos tóxicos sobre si mesmo, está olhando para esse espelho distorcido. A filosofia estoica propõe que você questione essas ideias. Isso é um fato ou uma interpretação? Essa voz é minha ou é o eco de alguém? Separar o que é seu do que foi imposto é um passo essencial para recuperar o domínio da autoestima. Esse processo passa também pelo desapego. Não o desapego frio, mas o consciente. Imagine as críticas como flechas disparadas por alguém. Se sua autoestima for um escudo, as flechas batem e caem. Mas se você não tiver esse escudo construído, qualquer comentário penetra e fere. O escudo não é arrogância, é autoconsciência. Ele não bloqueia tudo, mas filtra. Ele não nega que as palavras ferem, mas impede que definam quem você é. A força aqui está em reconhecer seu valor mesmo quando o mundo tenta diminuí-lo. E como se constrói esse escudo? Pela prática constante. Todos os dias, revise seus pensamentos. Todos os dias, escolha com que ideias vai conviver. Os estoicos recomendavam escrever, refletir, meditar sobre os próprios erros, mas sem se condenar. Corrigir-se com compaixão é diferente de se punir. Você não se torna melhor com culpa, e sim com clareza. A consciência do erro deve ser uma semente de mudança, não um chicote de autoagressão. Cultive o hábito de falar consigo como falaria com um amigo que você ama. Outra prática poderosa é assumir uma mentalidade resolutiva. Quando algo te incomoda, em vez de ruminar o problema, direcione o foco para a solução. Isso não significa ignorar a dor, mas redirecioná-la. Como dizia Epicteto, não são os fatos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre eles. A mente treinada a resolver pensa em saídas, não em cercos. Diante de um comportamento tóxico, pergunte-se: como posso agir para preservar minha paz? Muitas vezes, a resposta está em fazer menos, não mais, dizer menos, reagir menos, se expor menos. E por fim, lembre-se da força do silêncio. Há discussões que apenas alimentam o ego alheio. Há pessoas que não buscam compreensão, mas controle. Não se desgaste tentando consertar o que não quer ser reparado. O silêncio pode ser sua resposta mais eloquente. Ele não precisa ser omissão, mas decisão. Decidir não entrar em um embate é escolher manter o foco no que realmente importa. O estoicismo nos lembra que reagir é instinto, mas responder com propósito é virtude. E toda vez que você escolhe a virtude, está moldando não só seu dia, mas seu destino. Evitar conflitos desnecessários é uma das formas mais inteligentes de preservar a própria energia. Não se trata de covardia, e sim de estratégia. Em um mundo onde cada interação pode se tornar uma provocação,
Saber quando falar e quando calar é um poder que poucos dominam. Imagine que você caminha por um labirinto escuro, sem saber onde estão as saídas. Às vezes, parar e observar é mais sábio do que avançar às cegas. O estoico moderno sabe que nem toda provocação exige uma resposta e que o silêncio, muitas vezes, é a fala mais clara da razão. É importante entender que há conflitos que só existem para sugar sua vitalidade. São como armadilhas que, uma vez acionadas, prendem você em ciclos intermináveis de justificativas, raiva e frustração. Pessoas tóxicas muitas vezes se alimentam disso. Quando você reage, entrega a elas o que queriam: sua atenção, sua energia, seu controle. Ao escolher o não engajamento, você quebra esse ciclo. Isso não significa ignorar injustiças ou fugir da responsabilidade, mas ter a sabedoria de avaliar o que realmente vale seu tempo. Reflita sobre isso. Cada batalha exige combustível. Se você gastar seu tanque em guerras que não levam a lugar nenhum, faltará força quando um desafio legítimo aparecer. O estoicismo convida você a priorizar. Ao se perguntar: isso é realmente importante?, você passa a filtrar o que merece uma resposta consciente. E muitas vezes, a melhor resposta é nenhuma. O silêncio pode ser uma fronteira clara entre a sua paz e o caos alheio. Aprender a reconhecer esse limite é um marco na evolução emocional. Uma estratégia útil é substituir a reação por questionamento. Em vez de retrucar, pergunte. Uma pergunta bem colocada pode desarmar a agressividade e, ao mesmo tempo, deixar clara sua postura. Por exemplo: o que você espera com esse comentário? Ou você está se sentindo bem hoje? Essas frases desviam o foco da provocação e devolvem a responsabilidade a quem lançou a faísca. Não se trata de manipulação, mas de redirecionamento. Você assume o controle da situação sem se deixar arrastar por ela. Claro que nem sempre isso funcionará. Existem casos em que a toxicidade está tão enraizada que nenhuma estratégia verbal será eficaz. E tudo bem. O objetivo nunca será vencer todas as discussões, mas sim preservar sua integridade. Quando alguém insiste em um padrão destrutivo, você não precisa ficar para assistir. Pode sair de cena com a cabeça erguida, sabendo que fez sua parte sem perder a compostura. A elegância estoica está nisso, em saber a hora de entrar e, sobretudo, a hora de sair. No meio desses confrontos, a empatia continua sendo uma ferramenta essencial. Tentar compreender o que o outro está vivendo, mesmo sem aceitar seu comportamento, pode mudar completamente a forma como você se posiciona. Não se trata de ser permissivo, mas de ser lúcido. Todos enfrentam batalhas internas e muitas vezes o comportamento tóxico é só o reflexo de uma dor mal resolvida. Ter essa percepção não é aceitar abusos, mas evitar julgamentos precipitados. Reagir com humanidade e manter sua consciência limpa. Agora pense em algo mais sutil, mas igualmente perigoso: a simpatia falsa, aquela gentileza disfarçada que encobre intenções obscuras. Muitas vezes, a toxicidade não vem em forma de gritos ou críticas, mas de sorrisos ensaiados e elogios com veneno escondido. O estoicismo nos convida a observar com atenção os sinais não ditos. Um olhar que não combina com as palavras, um gesto que contradiz o tom de voz, uma presença que, em vez de acalmar, causa tensão. Esses pequenos indícios revelam muito mais do que qualquer discurso. A linguagem corporal é um grande revelador. Braços cruzados, sorriso sem brilho, riso forçado. Tudo isso pode ser sintoma de falsidade. Não é preciso ser paranoico, mas é preciso ser atento. A sabedoria não está em desconfiar de todos, mas em reconhecer padrões. Pessoas realmente generosas são coerentes. Ação e palavra caminham juntas. Já o falso amigo muda de atitude conforme o ambiente e a plateia. Essa inconsistência é o primeiro alerta. Quem é íntegro não varia para agradar, apenas permanece. E qual a resposta estoica para essa situação? Primeiramente, o discernimento. Quando você identifica um comportamento incoerente, não precisa confrontar ou expor. Basta saber com quem está lidando. Isso já muda a forma como você se protege. O estoico não é ingênuo, mas também não se deixa endurecer pelo cinismo. Ele observa, compreende e, a partir daí, age com sobriedade.
Sua energia não é gasta tentando corrigir o outro, mas em manter sua integridade. Isso transforma o convívio. Você deixa de ser uma presa fácil e passa a ser um observador ativo. Identificar a simpatia falsa também nos leva à importância da autenticidade. Em tempos de aparências, ser verdadeiro é um ato de coragem. E manter-se autêntico, mesmo diante de máscaras, é uma forma de resistência silenciosa. Você não precisa se igualar aos dissimulados para se proteger deles. Pode manter sua essência, suas convicções, sua honestidade. Isso não te torna vulnerável. Pelo contrário, te fortalece. Pessoas tóxicas não sabem lidar com quem é coerente, porque esperam manipular e não encontrar firmeza. Esse tipo de discernimento também afasta o risco de frustrações desnecessárias. Quando esperamos demais de quem não é capaz de oferecer o mínimo, a decepção é inevitável. Por isso, o estoico define seus limites internos e administra suas expectativas. Ele reconhece que cada pessoa entrega o que tem. Se o outro oferece falsidade, ele não exige autenticidade. Apenas ajusta sua rota sem drama, sem mágoa. É um tipo de sabedoria prática que protege o coração sem fechá-lo. Por fim, pense em sua própria paz como uma fortaleza. Uma que não se defende com muros altos, mas com olhos atentos e mente clara. A simpatia falsa não precisa ser combatida, apenas identificada e tratada com a distância que merece. O estoico mantém o controle do seu espaço emocional. Ele não responde com amargura, mas com firmeza silenciosa. Ele não se fecha ao mundo, apenas filtra o que permite entrar. Essa atitude preserva sua energia e o capacita a focar no que realmente importa: crescer, aprender e viver com propósito. Ao longo dessa caminhada, uma certeza começa a se firmar. A verdadeira transformação não acontece no outro, mas em você. Tentar mudar o comportamento de uma pessoa tóxica é como tentar controlar o vento, frustrante, inútil e desgastante. O estoicismo já nos alertava. Há coisas que dependem de nós e outras que não. É nessa divisão clara que está o alicerce da serenidade. Quando você aprende a distinguir entre o que pode controlar e o que deve aceitar, economiza energia e fortalece sua presença no mundo. Transformar-se internamente é uma escolha diária. Significa não ser mais refém das reações automáticas, das explosões impulsivas, dos julgamentos precipitados. É tomar as rédeas da própria conduta e fazer dela um exemplo de equilíbrio. Não se trata de sufocar emoções, mas de guiá-las com racionalidade. O estoico sente, mas não se entrega ao caos emocional. Ele acolhe a raiva, mas não a alimenta. Ele observa o medo, mas não se curva a ele. Essa maestria emocional é o que permite atravessar situações tóxicas sem se contaminar. Nesse ponto, torna-se vital cultivar um espaço interior de reflexão, um espaço onde você pode se recolher para analisar o que está sentindo, pensar nas suas respostas e alinhar sua conduta aos seus valores. Esse espaço não nasce por acaso, é construído com prática, com silêncio, com momentos de solitude. Como dizia um antigo pensador, aquele que não sabe estar sozinho consigo mesmo jamais estará em paz com os outros. E essa paz é essencial quando lidamos com ambientes desgastantes. Ela se torna sua âncora. Agora imagine que cada experiência tóxica, por mais dolorosa, traz uma lição escondida. A pessoa difícil pode ser o espelho de algo que você precisa desenvolver. Paciência, firmeza, desapego. Não é sobre romantizar o sofrimento, mas ressignificá-lo. Como um escultor que transforma uma pedra bruta em obra-prima, você pode lapidar sua maturidade emocional com cada desafio. O estoicismo não elimina o desconforto, ele o utiliza como ferramenta de evolução. E esse processo te torna mais forte, mais lúcido, mais preparado para a vida. Essa perspectiva também ajuda a quebrar o ciclo de vitimização. Quando você se vê como protagonista da sua experiência, as ações alheias perdem o poder de te definir. Você entende que o que os outros fazem é problema deles e que a maneira como você responde é o que molda a sua jornada. Isso não significa ser passivo, mas estratégico. Você deixa de desperdiçar tempo tentando mudar o outro e passa a investir energia em sua própria transformação. A liberdade interior começa quando você para de reagir ao mundo e começa a criar o seu.
E talvez o mais importante, essa postura não é construída da noite para o dia. Exige consistência. Exige que você volte a si mesmo todas as manhãs perguntando: quem eu quero ser hoje? Exige coragem para rever atitudes, firmeza para manter limites e humildade para aprender com os erros. O estoicismo não é um ideal distante, mas uma prática cotidiana. Cada pequeno gesto conta. Cada vez que você escolhe o autocontrole em vez do impulso, está treinando sua mente. E uma mente treinada é a chave para atravessar qualquer tempestade sem perder a direção. Nesse ponto da jornada, começamos a compreender que lidar com pessoas tóxicas também nos obriga a lidar com os próprios limites, não apenas os que impomos aos outros, mas, sobretudo, os que respeitamos dentro de nós. Há um tipo de dignidade silenciosa em reconhecer o momento certo de se afastar, não por orgulho, mas por respeito próprio. Os estoicos eram mestres nisso. Eles compreendiam que o valor da vida não está em vencer todas as batalhas, mas em manter-se inteiro ao final delas. Saber sair de certas relações é, muitas vezes, mais nobre do que insistir em permanecer. Pense em suas relações como um jardim. Algumas pessoas são como flores, exigem cuidado, mas embelezam o ambiente. Outras são como espinhos, machucam sempre que você se aproxima. O estoico não amaldiçoa o espinho, mas aprende a reconhecê-lo. Ele sabe onde pisar, quando podar e, se necessário, quando replantar em outro solo. Esse discernimento evita sofrimento desnecessário e preserva o que há de mais valioso, sua integridade emocional. Continuar onde a dor constante é o mesmo que tentar colher frutos em solo estéril. Mas nem sempre a dor é clara. Às vezes, ela vem disfarçada de obrigação, lealdade mal compreendida ou até culpa. Você sente que deve aguentar, que precisa tolerar, que é seu dever suportar. E assim, lentamente, vai se anulando. O estoicismo rompe esse ciclo ao afirmar: você tem deveres sim, mas nunca à custa da sua dignidade. Nenhum compromisso vale mais do que sua paz interior. Se alguém exige que você abandone sua essência para manter a relação, essa relação já deixou de ser saudável há muito tempo. Há quem diga que paciência é virtude, e é mesmo. Mas o que poucos dizem é que paciência não é submissão. Ter paciência é ter controle, não ser passivo. É saber o momento certo de agir, de falar, de se posicionar. É como o arqueiro que não atira apressadamente. Ele espera o vento cessar, mira com calma e só então solta a flecha. O estoico é esse arqueiro. Ele observa, mede, pondera. Não se cala por medo, mas por estratégia. E quando fala, suas palavras têm o peso da verdade e a leveza da serenidade. Muitas vezes, as pessoas tóxicas confundem esse silêncio com fraqueza. Acham que, por você não revidar, está se encolhendo. Mas, na verdade, você está crescendo por dentro. Está cultivando algo que elas não conseguem compreender: autocontrole. Enquanto elas se alimentam do caos, você se fortalece na ordem. Enquanto elas atacam, você se afasta. Não por falta de coragem, mas por ter uma coragem diferente. A de não ser arrastado para um jogo que você não quer jogar. Essa coragem silenciosa é uma das maiores virtudes do caminho estoico. E com o tempo, esse caminho começa a gerar frutos. Você percebe que está mais calmo, mais lúcido, menos afetado pelas provocações externas. Você começa a reconhecer rapidamente os sinais de ambientes e pessoas que não te fazem bem, e passa a evitar esses cenários sem culpa. Suas respostas se tornam mais pausadas, suas decisões mais conscientes. E isso não é apenas maturidade, é filosofia em ação. A verdadeira sabedoria não é teórica, é prática. E quando ela passa a moldar seu comportamento, o mundo à sua volta também começa a mudar. Ao alcançar esse estágio de lucidez, você percebe que a forma como reage aos outros diz mais sobre você do que sobre eles. Isso pode parecer óbvio, mas é profundamente transformador. Em vez de tentar mudar os outros, tarefa inútil e desgastante, você volta o olhar para si. Essa inversão de foco é um dos pilares do estoicismo. Não se trata de ignorar o que está errado no mundo, mas de priorizar aquilo que está ao seu alcance. Suas atitudes, seus pensamentos, sua maneira de interpretar e responder à realidade. Um dos maiores equívocos que cometemos é acreditar que precisamos da aprovação de todos para seguir em frente.
Essa necessidade de validação é, muitas vezes, a porta de entrada para a manipulação e a instabilidade emocional. O estoico sabe que sua força não depende de palmas nem de críticas. Ele constrói sua paz com base em princípios, não em opiniões. E isso permite que ele siga seu caminho com constância, mesmo que outros tentem desviá-lo. É como atravessar um rio sem se importar com os galhos que flutuam tentando barrar o curso. Nesse processo, o foco em objetivos claros se torna fundamental. Quando você sabe aonde quer chegar, tudo o que não contribui para esse destino se torna secundário. Pessoas tóxicas perdem força quando você tem metas bem definidas. Suas palavras soam vazias, seus gestos irrelevantes. Isso porque sua mente está ancorada em algo maior, uma direção, um propósito. A filosofia estoica não é apenas contemplativa, ela é ação com propósito. Ter um objetivo é como ter uma bússola em meio à neblina. Mesmo sem enxergar o caminho todo, você sabe para onde seguir. Imagine agora um cenário comum. Você compartilha uma ideia, um plano, um sonho, e alguém responde com desprezo, desdém ou ironia. Essa é uma das formas mais sutis de toxicidade, porque tenta fazer você duvidar de si. Mas se você está ancorado em convicções profundas, isso não te abala. Como diz o ditado popular, árvore de raízes firmes não teme o vento. E esse enraizamento só é possível quando você cultiva a si mesmo diariamente, regando suas virtudes, podando seus excessos e fortalecendo sua visão interior. Essa postura também evita que você caia em armadilhas emocionais. Sabe aquele impulso de querer provar algo a alguém? De mostrar que você está certo, que merece respeito, que é capaz? Muitas vezes esse impulso vem da insegurança. O estoico reconhece isso e escolhe um caminho mais sólido. Ele age sem a necessidade de aplausos. Ele faz o que deve ser feito e segue adiante. Sua satisfação está no ato em si, não na reação dos outros. Essa é uma liberdade rara e preciosa. Por isso, ao se deparar com ceticismo, deboche ou resistência à sua mudança, lembre-se, você não precisa convencer ninguém. Precisa apenas continuar. Como Ana, aquela mulher que persistiu em seu projeto, mesmo diante da incredulidade alheia, você pode transformar a dúvida dos outros em motivação silenciosa. Não se trata de revanche, mas de maturidade. A energia que seria desperdiçada tentando agradar pode ser usada para crescer, e esse crescimento, com o tempo, falará por si. Sua trajetória se tornará a melhor resposta possível. À medida que você avança com foco e determinação, uma nova qualidade começa a emergir, a serenidade diante dos desafios. Essa serenidade não é apatia, mas resultado de um trabalho interno bem feito. O estoico aprende que reagir impulsivamente é desperdiçar energia, e que a verdadeira força está na resposta ponderada, na pausa antes da ação. Quando você pratica isso com constância, mesmo as provocações mais ácidas perdem o poder de te abalar. O silêncio deixa de ser ausência de palavras e se transforma em presença de consciência. Essa consciência também revela que buscar ajuda não é sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. Reconhecer que você precisa de apoio em certos momentos é uma demonstração de coragem e maturidade. Assim como os sábios da antiguidade conversavam entre si, trocavam cartas e ideias, você também pode se apoiar em alguém com mais clareza naquele instante. Às vezes, uma conversa sincera com um amigo confiável pode abrir caminhos mentais que antes pareciam trancados. O orgulho isola, a humildade aproxima e transforma. Pense nas palavras de um conselheiro experiente como se fossem uma tocha em um túnel escuro. Elas não caminham por você, mas iluminam os degraus à frente. Com mais luz, vem mais segurança. E com mais segurança, vem a possibilidade de agir com equilíbrio. O estoico sabe que a independência não está em rejeitar a ajuda dos outros, mas em usá-la sem se tornar dependente. É um apoio, não uma muleta. Você escolhe quando aceitar, quando escutar e quando aplicar o que lhe foi dito. A autonomia continua sendo sua. Além disso, buscar ajuda te afasta do isolamento emocional, que é um dos efeitos mais nocivos da convivência com pessoas tóxicas. Quando você guarda tudo para si, vai acumulando tensão, dúvida, raiva, e esse acúmulo mina sua clareza. Compartilhar não é desabafo vazio,
É reorganizar pensamentos, rever perspectivas, recuperar o fôlego. O estoicismo ensina que devemos cultivar a clareza da mente como quem cultiva a limpeza de um campo, retirando os entulhos, eliminando os excessos e plantando o que realmente floresce. E nesse terreno fértil da mente limpa, floresce também a capacidade de observar a situação de fora. Você para de ver a toxicidade como algo pessoal e passa a enxergá-la como um padrão que se repete. Essa distância emocional é o que te permite agir com mais sabedoria. Você não entra mais em confronto automático. Você não se sente mais responsável por consertar tudo. Você simplesmente entende que há coisas que não te pertencem e por isso mesmo não precisam te dominar. Essa separação entre o que é seu e o que é do outro é libertadora. No fim, a ajuda certa, na hora certa, pode ser o ponto de virada. Às vezes, basta uma nova perspectiva para que tudo se reorganize. E com isso, você ganha mais força para lidar com os desafios. A toxicidade dos outros não te define. Sua resposta, sim. Ao buscar orientação, você se arma de ferramentas novas, e com elas pode agir com mais precisão, menos desgaste e mais verdade. O estoico não caminha sozinho por orgulho, mas por decisão. E quando caminha junto, o faz com quem compartilha da mesma direção. À medida que avançamos, uma nova camada dessa jornada emerge. A autocrítica. Não aquela que corrói e paralisa, mas a que desperta e fortalece. Enfrentar pessoas tóxicas muitas vezes nos leva a uma conversa interna intensa. Será que eu estou certo? Será que exagerei? Será que sou eu o problema? São perguntas comuns e até necessárias, desde que feitas com equilíbrio. O estoicismo não rejeita o autoexame. Pelo contrário, ele o valoriza, mas ensina que a autocrítica deve ser construtiva, não um martelo que destrói, e sim uma ferramenta que ajusta. A mente, nesse contexto, funciona como um jardim. Se você não escolhe o que plantar, as ervas daninhas crescem sozinhas. Quando a toxicidade externa se junta à autocrítica negativa, o terreno se torna infértil. E para muitas pessoas, é nesse ponto que a autoestima começa a desmoronar. Mas há um segredo aqui. Você pode treinar a sua mente a ser sua aliada e não sua sabotadora. Os estoicos nos ensinam a observar os pensamentos, como se fossem nuvens no céu. Alguns passam rapidamente, outros tentam permanecer, mas todos podem ser observados sem que nos tornemos escravos deles. Ao fazer esse exercício, você começa a se perguntar: isso que estou pensando é um fato ou apenas uma emoção passageira? Essa simples distinção já muda tudo. Se é apenas emoção, você pode acolher e deixar ir. Se for um fato, pode analisar e aprender com ele. Essa é a beleza da filosofia prática. Ela não te convida a negar o que sente, mas a escolher o que fazer com isso. O estoico moderno entende que pensar mal de si mesmo sem fundamento não é humildade, é autossabotagem. O próximo passo é compreender que você não precisa reagir a tudo que sente. Há pensamentos que merecem silêncio, há críticas que não merecem resposta, nem mesmo as que vêm de dentro. Imagine uma flecha lançada em sua direção. Se você tiver um escudo, que aqui é sua autoestima fortalecida, ela bate e cai. Mas se estiver sem proteção, ela entra. O trabalho estoico é diário. Reforçar esse escudo, não com orgulho ou negação, mas com presença e clareza. Você não é o que os outros dizem. E também não é tudo que pensa quando está em baixa. Outro recurso poderoso é o desapego. Não o de fugir das emoções, mas o de não se prender a elas como verdades absolutas. Imagine os comentários negativos como fumaça. Se você tenta agarrá-los, só se suja. Se observa com distância, a fumaça passa. Isso não é frieza, é escolha. É decidir onde sua energia será investida. O estoico não nega o incômodo, mas decide não prolongá-lo. Essa postura gera leveza e força. Você sente a flecha, mas não a carrega por dias. Você se permite sentir, mas não se prende ao sofrimento. Essa é a essência do controle emocional proposto pelo estoicismo. Não é ser imune, mas ser lúcido. Não é se fechar, mas filtrar. Saber o que vale sua atenção e o que pode ser deixado passar é como abrir uma janela para o vento entrar, mas manter a porta trancada contra a tempestade.
e quanto mais você pratica, mais natural se torna. Você deixa de reagir no automático e começa a responder com sabedoria. O poder muda de lugar, sai das mãos dos outros e volta para as suas. Chegamos então a um ponto-chave na convivência com pessoas difíceis, a abordagem centrada na resolução. Em vez de permanecer preso ao que foi dito ou feito, o estoicismo nos direciona a agir com propósito. É como estar diante de um problema e, ao invés de reclamar ou justificar, decidir solucioná-lo. Essa atitude muda completamente a dinâmica. A raiva, o ressentimento e a frustração perdem força quando você se foca na pergunta: o que posso fazer com isso agora? É nessa escolha que reside sua liberdade. Adotar uma mentalidade de resolução não significa ignorar o problema ou minimizar o impacto de comportamentos tóxicos. Significa transformar a energia da dor em movimento, como se a ofensa fosse uma pedra jogada em seu caminho. Você pode chutá-la, amaldiçoá-la ou usar para construir uma ponte. Os estoicos não evitavam os problemas. Eles os enfrentavam com estratégia. Sabiam que a vida é cheia de ruídos, mas que a resposta eficaz sempre nasce do silêncio que precede a ação lúcida. E essa pausa consciente é o que os diferencia dos que reagem por impulso. Imagine-se em um jogo de xadrez emocional. A pessoa à sua frente tenta te provocar, te tirar do sério, te fazer perder a calma. Você, porém, decide pensar algumas jogadas à frente. Em vez de responder no mesmo tom, escolhe ouvir mais do que falar. Em vez de se justificar, observa. Essa capacidade de antecipar movimentos sem se envolver emocionalmente é uma das marcas da inteligência emocional. E ela se constrói com prática, reflexão e, acima de tudo, com intenção. Você não precisa vencer o outro, precisa vencer a si mesmo. Mas isso não quer dizer que você deva se anular ou se calar sempre. O que o estoicismo propõe é que você não se perca, que não deixe a toxicidade do outro contagiar sua própria forma de ser. Quando você age com base nos seus valores e não na provocação alheia, mantém o controle do jogo. Você não é mais uma peça sendo movida, você é quem movimenta. É como ser uma árvore firme em suas raízes, mas flexível ao vento. Se adapta sem quebrar, se curva sem se perder. A beleza dessa postura é que ela não exige perfeição. Você não precisa acertar sempre, nem manter a calma o tempo todo. O que precisa é de intenção contínua. O estoico falha sim, mas aprende com o erro. Ele reflete, ajusta e segue em frente. Sua meta não é parecer forte, mas se tornar forte de fato. E essa força verdadeira não grita, não se impõe, não ameaça. Ela se manifesta em pequenos atos diários de domínio próprio, de escolhas conscientes, de presença constante. É o tipo de força que ninguém pode tirar de você. Portanto, toda vez que você se sentir provocado, questione-se: essa situação merece minha reação ou minha reflexão? Só essa pausa já é uma forma de controle. É como pisar no freio antes de entrar numa curva perigosa. Ao escolher a resolução ao invés da revanche, você transforma a experiência. Você sai do papel de vítima e assume o de autor. A vida deixa de ser algo que te acontece e passa a ser algo que você molda. Esse é o poder silencioso do estoico. O poder de fazer escolhas quando tudo ao redor parece fora de controle. Dentro dessa abordagem resolutiva, existe uma escolha ainda mais sutil e poderosa: evitar conflitos desnecessários. Muitas vezes, confundido com fraqueza ou fuga, esse gesto é, na verdade, uma manifestação de sabedoria madura. Os estoicos não eram guerreiros que saíam à procura de batalha. Eles escolhiam suas guerras com precisão. Saber quando falar, quando calar e, principalmente, quando se afastar, é um refinamento do autocontrole. É entender que a energia que você gasta reagindo a tudo pode ser usada para criar, aprender e viver com mais presença. Imagine a sua energia como um reservatório limitado. Cada discussão, cada provocação, cada reação impulsiva retira um pouco desse estoque. Agora pense: quantas vezes você se esgotou emocionalmente tentando provar algo a alguém que sequer estava disposto a ouvir? Quantas horas de sono perdeu rebatendo ofensas que não diziam nada sobre você, mas tudo sobre o outro? O estoico aprende a proteger esse reservatório. Ele não se nega a lutar, mas recusa o desperdício. Ele escolhe batalhas que tenham sentido, aquelas que o tornam melhor, mais forte
ou mais consciente. Em ambientes tóxicos, a provocação é constante. A cada olhar enviesado, comentário passivo-agressivo ou tentativa de manipulação, surge o convite para o confronto. Mas você pode recusar esse convite, pode simplesmente não comparecer ao jogo. Não porque tem medo, mas porque tem clareza. O silêncio, nesses momentos, é sua armadura. Ele não diz, eu perdi, mas eu escolhi algo melhor. Essa escolha não é ausência de coragem, e sim a presença de valores. Você age com base no que importa, e não no que te afeta momentaneamente. É preciso também abandonar a ilusão de que você pode mudar os outros com argumentos. Muitos acreditam que basta explicar bem, mostrar a verdade, expor os fatos. Mas a realidade é que quem não quer mudar, não muda. Quem se alimenta do conflito sempre encontrará uma nova razão para provocá-lo. Por isso, discutir com quem não está disposto ao diálogo é como tentar apagar fogo com gasolina. O estoico entende que a transformação mais eficaz é a própria postura. O exemplo silencioso é mais eloquente do que 1000 justificativas. Além disso, compreender o que motiva o comportamento alheio pode gerar empatia, mesmo que essa empatia não gere proximidade. Saber que cada pessoa luta suas batalhas, enfrenta traumas e carrega dores não justificadas, não muda o fato de que você pode escolher o distanciamento. Entender o outro não significa conviver com ele. Isso é o que diferencia a empatia da submissão. Você pode compreender, acolher internamente e ainda assim decidir não manter aquela pessoa em sua rotina. O estoico pratica esse discernimento com serenidade. No fim, evitar conflitos desnecessários é uma forma de preservar sua paz para aquilo que realmente merece sua atenção. Nem tudo é digno de resposta. Nem toda provocação exige reação. E quanto mais você cresce nesse entendimento, mais seletivo se torna com as batalhas que enfrenta. O mundo está cheio de ruídos, mas você pode escolher onde quer estar, no centro do caos ou na clareza do seu silêncio. Essa decisão silenciosa e diária molda o seu caminho com mais firmeza do que qualquer grito de revolta. Dentro dessa caminhada silenciosa e firme, rumo à serenidade, outro obstáculo sutil se revela: a simpatia disfarçada. Diferente da hostilidade direta, esse tipo de toxicidade é sorrateira. Vem com elogios superficiais, com gestos supostamente gentis, mas que escondem intenções de manipulação, inveja ou competição velada. Os estoicos alertavam para isso de forma indireta, ao enfatizarem a importância da vigilância interna. Para eles, o verdadeiro perigo não era o inimigo declarado, mas aquele que se camufla de aliado. É por isso que discernimento se torna mais importante do que julgamento. Ao lidar com esse tipo de falsidade, a atenção aos detalhes é fundamental. O tom de voz, o ritmo das palavras, o olhar que acompanha o sorriso, tudo isso revela muito mais do que o conteúdo dito. Quando alguém diz que está torcendo por você, mas age como se esperasse seu fracasso, o corpo dessa pessoa entrega o que a boca tenta esconder. O estoico não ignora esses sinais, mas também não reage com raiva. Ele apenas observa, registra e decide com sabedoria o grau de acesso que aquela pessoa terá à sua vida. Esse tipo de percepção exige que você confie mais na sua intuição. Quantas vezes você já sentiu que algo estava errado, mesmo quando todos os sinais exteriores pareciam positivos? A filosofia estoica reconhece o valor da razão, mas não nega o instinto refinado de quem se conhece profundamente. Quando você desenvolve autoconsciência, começa a perceber esses contrastes com mais facilidade. Aprende a diferenciar o amigo genuíno do oportunista, a crítica construtiva do sarcasmo disfarçado de conselho, o apoio real do interesse disfarçado de empatia. Outro elemento importante nesse contexto é a consistência. Pessoas verdadeiras mantêm um padrão de comportamento. Não são uma versão na sua frente e outra pelas costas. O estoico observa padrões, e não apenas momentos. Ele entende que caráter se revela na repetição, e não na exceção. Por isso, quando percebe incoerência, não entra em conflito, apenas ajusta sua expectativa. Ele sabe que esperar lealdade de quem age com duplicidade é o mesmo que buscar estabilidade em um chão de areia. A escolha, então, é simples: manter distância sem rancor.
A presença de pessoas falsas em sua vida não precisa gerar paranoia. Pelo contrário, ela deve aguçar sua sensatez. Quanto mais você se aprofunda em si mesmo, mais claro fica o contraste entre a verdade e a aparência. Você passa a proteger seus projetos, seus sentimentos e até seus silêncios. Nem todos merecem saber o que você pensa, o que você sente, o que você está construindo. Essa reserva não é frieza, é sabedoria. O estoico não expõe suas vulnerabilidades a qualquer um. Ele compartilha apenas com quem demonstrou dignidade. E assim, ao aprender a identificar a simpatia falsa, você começa a abrir espaço para relações genuínas. O falso não mais ocupa lugar. E o verdadeiro, quando chega, encontra espaço limpo. Sua presença deixa de ser uma resposta ao mundo e passa a ser uma escolha. Você se torna menos reativo, mais seletivo. E essa seleção não vem do orgulho, mas da maturidade. Como diz um antigo provérbio, melhor estar só do que mal acompanhado. Mas melhor ainda é estar com quem te fortalece, mesmo em silêncio. Ao reconhecer os falsos gestos e as palavras envernizadas que escondem intenções obscuras, você se aproxima de um ponto crucial da prática estoica: viver com autenticidade. A vida deixa de ser uma tentativa de agradar e passa a ser uma expressão do que é verdadeiro. Pessoas tóxicas, especialmente aquelas que mascaram sua negatividade com simpatia, não suportam a transparência. Elas se alimentam da confusão, da dúvida, da hesitação. Mas diante de alguém que é claro em sua postura e firme em seus valores, elas perdem o poder. E é exatamente esse poder que você começa a recuperar quando escolhe viver de maneira coerente. Coerência não significa rigidez, mas integridade. É quando suas palavras refletem suas intenções e suas ações confirmam suas escolhas. O estoico busca essa unidade. Ele entende que viver uma vida fragmentada, sendo uma pessoa no trabalho, outra em casa e outra nas redes sociais, é uma fonte constante de desgaste. Já a vida íntegra é silenciosa, leve e poderosa. É como um rio que não precisa gritar para mover pedras. Essa autenticidade começa com pequenos gestos. Dizer não quando antes você cedia. Ficar em silêncio quando antes sentia a necessidade de explicar. Sair de uma conversa que já mostrou ser desrespeitosa. Ou até escolher não responder uma mensagem que você sabe que não foi enviada com boas intenções. Cada uma dessas decisões, por menores que pareçam, fortalece sua estrutura interna. Você não precisa confrontar o mundo para afirmar quem é. Basta não abrir mão de si mesmo para caber nos moldes que os outros tentam impor. E quanto mais você se firma nessa base, mais seletivo se torna com o que permite entrar em sua vida. Amigos, parceiros, colegas, todos passam a ser avaliados com outro critério, o da qualidade da presença. Há pessoas que chegam e trazem calma, outras que trazem agitação. Há pessoas que acrescentam e outras que apenas consomem. O estoico observa isso sem rancor, mas com clareza. Ele não se deixa seduzir por aparências. Sua bússola é interna. Sua referência é o que sente ao fim de cada encontro, paz ou exaustão. Esse processo também revela um outro aprendizado essencial, o valor da solidão saudável. Estar só não é sinônimo de estar vazio. Às vezes, é justamente na ausência de ruídos que você começa a se escutar. O estoicismo não estimula o isolamento, mas a independência emocional. Saber estar bem com sua própria companhia é uma das maiores proteções contra a toxicidade alheia. Quando você não depende de validação externa, não se curva a elogios manipuladores, nem se desespera com críticas mal intencionadas. Assim, ao se tornar fiel a si mesmo, você se torna menos suscetível às armadilhas da aparência. Você entende que algumas máscaras são bonitas, mas ainda assim são máscaras, e que a verdade, por mais simples que pareça, é mais sólida do que qualquer fachada. O estoico escolhe a verdade, mesmo quando ela incomoda. Ele escolhe a clareza, mesmo quando ela o afasta de certos círculos, porque ele sabe que estar em paz consigo mesmo é sempre melhor do que estar em conflito só para manter conexões frágeis. A partir do momento em que você se ancora na autenticidade, surge naturalmente a necessidade de proteger esse espaço interno recém-construído. Proteger não no sentido de se fechar ao mundo, mas de filtrar o que realmente merece atenção.
Esse discernimento é uma forma elevada de cuidado pessoal. E o estoicismo o sustenta com um princípio central: não desperdice sua energia. Para os estoicos, desperdiçar energia não é apenas correr atrás do que está fora do seu controle, mas também insistir em se manter disponível para o que te enfraquece. É aqui que nasce a ideia da sabedoria energética. Assim como você economiza bateria no celular ou combustível no carro, você precisa aprender a preservar sua vitalidade emocional. Imagine sua energia como um rio. Se você a deixa correr livremente para todas as direções, ela se dispersa. Mas se canaliza esse fluxo, você pode mover turbinas, irrigar campos, transformar paisagens. Pessoas tóxicas agem como rachaduras nesse sistema. Sugam sem retorno, desorganizam o fluxo e desviam sua atenção do essencial. Sua missão, portanto, é identificar essas brechas e restaurar o controle. Essa restauração acontece quando você aprende a dizer não com serenidade. Não à conversa que te esgota. Não ao convite que te coloca em ambientes que já mostraram ser prejudiciais. Não à repetição de padrões que te ferem. O estoico não evita o desconforto. Ele o enfrenta com racionalidade. Mas também não o busca. Ele sabe que cada sim equivocado custa caro. É um pedaço da sua tranquilidade que se perde. Por isso ele se posiciona com respeito, mas com firmeza. Ele entende que preservar-se é, antes de tudo, um ato de responsabilidade. Com o tempo, essa postura cria um campo de força em torno de você. Não uma barreira rígida, mas uma aura de clareza. As pessoas percebem, mesmo que inconscientemente, que você não está disponível para jogos, manipulações ou dramatizações. E por isso, os que se alimentam desse tipo de energia naturalmente se afastam. Não é mágica, é coerência. Quando você não entrega palco, a peça não continua. Quando você não reage como esperado, o enredo perde sentido. O estoico retira o combustível da provocação, e isso desmonta o ciclo. Esse ciclo, inclusive, se rompe não com grandes gestos, mas com pequenas decisões repetidas. A cada vez que você escolhe não entrar numa discussão inútil, não dar ouvidos a fofocas, não alimentar ressentimentos, você está fortalecendo sua musculatura emocional. Essa força não vem da repressão, mas do domínio. Você sente, mas escolhe o que fazer com o que sente. Você ouve, mas decide o que vai guardar. Isso é autogestão. E autogestão é liberdade. Você deixa de ser refém do ambiente, das pessoas e das emoções alheias. Por fim, é importante lembrar, a sabedoria energética não é sobre afastar-se de tudo, mas sobre aproximar-se do que constrói. É escolher quem merece seu tempo, suas ideias, seu afeto. É saber que seu bem-estar não depende da aprovação dos outros, mas da integridade com que você conduz sua própria vida. O estoico não se isola, ele se seleciona. Ele não evita vínculos, ele os qualifica. E nessa qualificação, floresce o que é real, leve e fértil. Aquilo que vale a pena continuar regando, mesmo nos dias de seca. Quando você passa a aplicar a sabedoria energética na prática, inevitavelmente se depara com situações em que, mesmo estando em paz consigo, surgem interferências externas tentando desestabilizar. Muitas vezes, são críticas sutis, olhares enviesados ou comentários disfarçados de conselhos. E é nessas horas que o estoicismo revela sua utilidade mais poderosa. Lembrar que sua paz não é negociável. Ela foi construída com esforço, e manter essa fortaleza exige disciplina. Ao reconhecer que sua energia é limitada, você também compreende que proteger sua atenção é proteger sua essência. É nesse contexto que o foco em objetivos se torna uma ferramenta indispensável. Quando você tem clareza do que deseja construir, tudo o que tenta te tirar do caminho se revela como distração. As críticas sem fundamento, os dramas desnecessários, os convites à reação emocional, tudo isso perde força quando confrontado com um propósito firme. O estoico traça seu caminho com consciência. Ele sabe que não pode evitar a existência de obstáculos, mas pode impedir que eles definam sua direção. Assim como um navegador ajusta as velas, mesmo em meio às tempestades, você ajusta sua atitude. Considere a história de Cláudio, um homem que decidiu transformar sua carreira. Apesar da resistência dos colegas, das piadas maldosas e da descrença geral,
Ele seguiu investindo em sua formação, em novos contatos e em projetos que só ele conseguia enxergar no início. Cláudio não discutiu com quem duvidava. Não tentou convencer quem ria. Ele apenas seguiu. Aos poucos, sua trajetória começou a dar frutos, e os mesmos que o ridicularizavam passaram a admirá-lo, não porque ele rebateu, mas porque persistiu. Sua consistência se tornou sua defesa. E essa história nos mostra algo fundamental. As pessoas podem tentar te sabotar, mas não podem caminhar por você. A responsabilidade de avançar é sua. E quando você caminha com propósito, a toxicidade dos outros se torna apenas ruído de fundo. O estoicismo te ensina a colocar o foco no que você controla, suas ações, suas escolhas, sua atitude, e a liberar o que não está nas suas mãos. É um exercício de libertação diária, um compromisso com o que é essencial e não com o que é urgente. Além disso, manter o foco exige que você aprenda a lidar com a frustração. Nem sempre os resultados virão na velocidade que você espera. Haverá momentos em que o desânimo tentará tomar espaço, e nesses momentos, o olhar estoico mais uma vez será o seu alicerce. Não se trata de ignorar as dificuldades, mas de aceitá-las como parte do processo. A adversidade não é o fim do caminho, é o treinamento para a jornada. Quem não enfrenta a resistência não desenvolve força real. O foco não é manter o ritmo perfeito, mas seguir apesar dos tropeços. Por isso, da próxima vez que alguém tentar diminuir seus sonhos, fazer pouco caso das suas escolhas ou te desviar com críticas vazias, lembre-se, sua missão não é convencer, é construir. Sua força não está em vencer discussões, mas em manter sua direção. Cada vez que você se recusa a reagir a provocações, está reafirmando para si mesmo que sabe onde quer chegar. E essa segurança silenciosa é mais poderosa do que qualquer resposta ensaiada. É ela que diferencia quem apenas sobrevive de quem realmente transforma a própria vida. Mesmo com o foco claro e os valores bem definidos, haverá situações em que a presença de pessoas tóxicas ainda testará seus limites. Às vezes, essa presença é inevitável, pode estar na família, no trabalho ou em outros círculos dos quais você não pode se afastar completamente. Nesses contextos, é comum sentir-se como alguém tentando manter o equilíbrio em areia movediça. Quanto mais você tenta controlar o outro, mais afunda. É por isso que o estoicismo propõe uma abordagem diferente, a de voltar-se para dentro e encontrar equilíbrio em si. É nesse ponto que a busca por ajuda deixa de ser uma opção e se torna uma atitude sábia. Não se trata de fraqueza, mas de fortalecimento. Dividir o que sente com alguém que já passou por algo semelhante pode trazer alívio e clareza. Como uma lanterna em meio ao nevoeiro, a escuta atenta de outra pessoa pode te mostrar o que sozinho você não conseguiria enxergar. Os estoicos valorizavam a troca de ideias com os sábios justamente por isso. Entendiam que a verdade muitas vezes é lapidada no encontro entre mentes abertas. Buscar ajuda não precisa ser um movimento grandioso. Às vezes, é uma conversa breve, uma leitura que ressoa profundamente, ou até uma pausa para reflexão com alguém confiável. O mais importante é que você permita esse movimento. Em ambientes tóxicos, o isolamento emocional se torna uma armadilha perigosa. Guardar tudo para si só alimenta o peso das emoções não resolvidas. A filosofia estoica convida à introspecção, mas nunca ao isolamento. Existe força em reconhecer que você não precisa carregar tudo sozinho. Com o apoio certo, você consegue dar um passo atrás e ver o cenário com mais amplitude. É como afastar a lente de uma câmera e, de repente, perceber que aquele problema que parecia gigante é apenas uma parte de um quadro maior. Essa perspectiva mais ampla devolve o controle. E com controle vem serenidade. O estoico não é alguém que vive sem dor, mas alguém que aprendeu a transformá-la em direção. Ao se afastar da reatividade, você recupera sua capacidade de escolher com mais sabedoria. Pense em suas experiências passadas com pessoas difíceis. Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho e se sentiu esgotado? E quantas vezes, ao compartilhar, percebeu que aquilo que parecia tão denso começou a perder força? Há poder na partilha, há força no diálogo sincero. Você não precisa esperar estar em colapso para pedir ajuda. Pelo contrário, a verdadeira sabedoria está em agir antes da queda.
Quando você se apoia nos outros de maneira consciente, constrói um sistema interno mais sólido, não de dependência, mas de cooperação. No fim, buscar ajuda é uma das decisões mais estoicas que você pode tomar. É o reconhecimento de que somos humanos, sujeitos a pressões, emoções e limites, mas também dotados da capacidade de escolher caminhos mais leves, mais conscientes e mais alinhados com quem desejamos ser. Ao abrir espaço para essa troca, você se fortalece. E, fortalecido, pode enfrentar ambientes difíceis com mais serenidade, mais estratégia e menos sofrimento. O caminho da sabedoria passa, inevitavelmente, pela humildade de admitir: eu não preciso lidar com tudo sozinho. Dando continuidade à jornada estoica de enfrentamento da toxicidade, entramos agora em um território delicado: o domínio da autocrítica negativa. Sim, muitas vezes não são os outros que mais nos ferem, somos nós mesmos. Depois de uma situação difícil, uma discussão ou uma decepção, a tendência de culpar-se, diminuir-se ou duvidar de si pode se tornar uma sombra constante. O estoicismo, no entanto, nos mostra outro caminho, o da observação lúcida. Ele ensina que nem todo pensamento que surge merece crédito e que a mente precisa de vigilância tanto quanto de liberdade. Imagine sua mente como um templo. Nem tudo que chega até a porta deve ser admitido. Algumas ideias vêm como visitantes barulhentos, tentando tomar espaço, dominar o ambiente. Cabe a você decidir quem entra e quem vai embora. Quando você internaliza críticas destrutivas, transforma opiniões em certezas e falhas pontuais em identidade, está entregando a chave desse templo a vozes que não merecem habitar esse espaço sagrado. O estoico, por outro lado, questiona. Ele investiga a origem de cada pensamento antes de permitir que ele se instale. A autocrítica saudável existe. Ela corrige, orienta, edifica. Mas a negativa corrói silenciosamente. Ela diz que você nunca é suficiente, que sempre está errando, que é fraco por se sentir afetado. E é aí que o discernimento precisa entrar. A pergunta certa é: isso que estou pensando agora me aproxima da minha melhor versão ou me afasta dela? Se afasta, descarte. Não aceite como verdade o que vem carregado de culpa desproporcional. O estoico compreende que a culpa estagnada é veneno, mas a responsabilidade clara é combustível de mudança. Outro elemento essencial nesse processo é o uso consciente da linguagem interna. As palavras que você diz a si mesmo têm peso. Quando algo dá errado, você pode escolher entre dizer "sou um fracasso" ou "isso não saiu como eu queria" e posso tentar diferente da próxima vez. A diferença entre uma frase e outra molda sua postura diante do mundo. O estoicismo, por meio da escrita e da reflexão diária, incentiva que se revisem essas palavras internas constantemente. Um diário, por exemplo, torna visível o que normalmente passa despercebido. Além disso, aprender a se perdoar é parte do processo de fortalecimento interior. Você não é definido por seus erros. Eles fazem parte da jornada, mas não são toda a paisagem. O estoico se permite errar, mas não se entrega ao lamento. Ele transforma falha em aprendizado, dor em clareza, queda em impulso. Ele não busca ser perfeito, mas íntegro. E integridade não significa ausência de falhas, e sim comprometimento contínuo com a melhora. Perdoar-se é como soltar o peso que você vem carregando há anos sem perceber. E, por fim, é importante lembrar: nenhuma voz interna é mais poderosa do que a que você escolhe ouvir. Você pode reprogramar esse diálogo, pode decidir que seu tom será de apoio e não de julgamento, que suas reflexões servirão para evoluir e não para se punir. O estoico não foge de si, ele se confronta com coragem, mas também se acolhe com respeito, porque sabe que o caminho da virtude não é uma estrada de perfeição, mas de persistência. E todo dia em que você escolhe não se sabotar, está praticando a verdadeira filosofia. Dentro dessa compreensão mais profunda de si mesmo, o estoico encontra espaço para aplicar uma das ferramentas mais práticas e transformadoras: a abordagem centrada em resolver problemas. Quando lidamos com pessoas tóxicas, é comum sermos arrastados por emoções intensas. Ficamos presos ao que foi dito, ao que foi feito, à injustiça sofrida. Mas o estoicismo ensina a fazer outra pergunta:
Diante disso, o que posso fazer agora? Essa pergunta simples muda tudo. Ela te tira do campo da lamentação e te transporta para o da ação consciente. Resolver não significa consertar o outro. Significa agir sobre o que está ao seu alcance. Em vez de rebater um ataque com outro ataque, você pode optar por sair da cena. Em vez de querer provar que está certo, pode escolher manter a sua paz. Isso não é passividade, é estratégia. É como jogar xadrez emocional. Você observa os movimentos alheios, mas escolhe os seus com base na razão, não no impulso. Essa prática é fortalecida quando você define seus princípios com clareza, o que tolera, o que não aceita, e como pretende reagir quando esses limites forem testados. Nesse sentido, a adaptabilidade se torna uma aliada poderosa. Adaptar-se não é ceder à pressão, mas encontrar maneiras criativas de manter sua integridade em cenários hostis. O estoico aprende a ser como a água, firme em sua essência, mas capaz de contornar obstáculos. Ele não se endurece em orgulho, nem se dissolve em submissão. Ele se molda às circunstâncias com inteligência. Isso exige reflexão constante. Em vez de reagir como sempre reagiu, você para, pensa e escolhe uma nova forma de agir. Uma que preserve sua paz e reafirme seus valores. Essa nova forma de agir pode ser tão simples quanto respirar fundo antes de responder uma provocação. Pode ser um não dito com calma. Pode ser um afastamento silencioso. Pode ser o abandono de uma conversa que claramente não vai levar a lugar nenhum. São gestos discretos, mas que mudam completamente a sua relação com a toxicidade. Eles mostram que você não está mais disponível para o caos, que sua energia tem direção e que sua vida não será mais moldada pela desordem alheia. Mas para aplicar essa abordagem com consistência, você precisa praticá-la nos pequenos conflitos do dia a dia, na discussão com um colega de trabalho, no desentendimento com um parente, na crítica velada de um conhecido. Cada situação dessas é um campo de treinamento. E quanto mais você treina, mais natural se torna agir com foco na resolução. O estoicismo não promete que o mundo ao seu redor mudará, mas garante que você terá mais controle sobre como reagirá a ele. E isso, por si só, já é libertador. Então, da próxima vez que se ver em meio a um conflito, pergunte-se: o que essa situação está me ensinando? Ou qual é a resposta mais fiel aos meus princípios? A partir dessas perguntas, você começa a construir uma vida que não gira em torno de apagar incêndios, mas de prevenir que eles se espalhem. Uma vida onde você não gasta energia com o que não pode mudar e foca no que pode transformar. Resolver, portanto, não é vencer o outro, é vencer a si mesmo todos os dias, com escolhas alinhadas à sua paz e sua essência. Depois de percorrer esse caminho repleto de reflexões, práticas e desafios, torna-se evidente que lidar com pessoas tóxicas exige mais do que frases de efeito ou conselhos genéricos. Exige uma transformação interna. O estoicismo oferece não apenas conselhos filosóficos, mas um manual de conduta realista para viver com dignidade, mesmo diante do caos. Ele não pede que você seja imune, mas que se torne lúcido. E essa lucidez começa quando você para de querer mudar os outros e começa a mudar a si mesmo. Cada uma das atitudes abordadas até aqui, o silêncio estratégico, a seleção dos vínculos, a proteção da energia, a disciplina emocional, é uma prática diária. E não se engane, haverá recaídas, momentos de raiva, dias em que a reação virá antes da reflexão. Mas isso não anula o caminho. O estoicismo ensina que não existe progresso sem persistência. Mesmo os sábios antigos tropeçavam. A diferença é que eles se levantavam mais conscientes do que antes. E esse é o convite: errar com mais sabedoria, cair com mais leveza e levantar com mais clareza. A convivência com pessoas difíceis continuará existindo, mas você terá mudado. E essa mudança silenciosa e constante é o que transforma o ambiente ao seu redor. Não porque os outros se tornam mais fáceis de lidar, mas porque você deixou de ser facilmente afetado. A firmeza interna se torna sua maior proteção. O domínio de si se torna seu verdadeiro escudo, e sua serenidade passa a ser a melhor resposta que o mundo pode receber da sua parte. Porque quem domina a si mesmo
não se dobra ao caos. Ele atravessa por dentro dele. Aos poucos, você perceberá que muito do que antes te machucava, agora apenas passa. O que antes te tirava do sério, agora só desperta compaixão. Isso não é apatia, é maturidade emocional. Não é frieza, é discernimento. E quanto mais você pratica, mais essa serenidade se instala, não como uma postura forçada, mas como uma expressão natural de quem está em paz consigo mesmo. O estoico não é aquele que não sente, mas o que sente e ainda assim escolhe agir com honra. Que você leve consigo não apenas as ideias, mas as atitudes. Que transforme cada provocação em oportunidade de prática, que transforme cada dor em ponto de crescimento e, principalmente, que se lembre, você é o responsável por proteger sua paz. A liberdade não está em fazer o que quiser, mas em não ser dominado por aquilo que não vale a pena. O estoicismo é essa lembrança constante de que a vida é curta demais para se perder com o que não importa e valiosa demais para ser entregue a quem não merece. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, recomendo fortemente que você explore a playlist Sabedoria Estoica. Lá você encontrará mais reflexões profundas, práticas transformadoras e lições dos grandes mestres como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, adaptadas à vida moderna. Que essas ideias continuem te guiando, não só nas palavras, mas na prática diária de ser alguém mais forte, mais calmo e mais livre.